Ideias. Acho que todo mundo já teve alguma boa ideia no decorrer de sua vida. Ideias podem ser coisas simples ou até mesmo projetos mais complexos. Projetos complexos que precisam de uma certa inspiração para conseguir chegar ao seu final. Independente do tipo do projeto, existem alguns que duram para sempre. Olá, eu sou o Thiago e você está assistindo um vídeo do Fluminômeno.com, o maior blog sobre o Fluminense na internet. Inscreva-se nas nossas redes sociais e fique ligado em tudo sobre o Fluminense. Entre também no nosso canal no WhatsApp. Hoje eu gostaria de contar a história de Oscar Cox, criador do Fluminense. Embora ele tivesse uma boa ideia, ele percorreu um grande caminho para que essa ideia finalmente fosse concluída. Oscar Alfredo Sebastião Cox nasceu no Rio de Janeiro. Ele descobriu o futebol quando estudava na Suíça, um esporte totalmente diferente do já visto aqui no Brasil. Oscar Cox então ficou admirado e começou a planejar a criar o seu próprio time de futebol. Essa foi a ideia. No entanto, o projeto inicial só viria 5 anos depois. Era muito difícil encontrar pessoas para se interessarem pelo novo e estranho esporte. Mesmo assim, Oscar Cox conseguiu reunir alguns amigos para a criação do seu time. Em 30 de novembro de 1901, nasceu então o Rio Team, primeiro time de futebol do Rio de Janeiro. Oscar Cox já tinha conhecimento que Charles Miller, outra figura importante que trouxe o futebol para o Brasil, já jogava algumas partidas, porque em São Paulo já haviam times. O Rio Team então começou uma excursão para realizar seus primeiros jogos. Foram 2 partidas contra o São Paulo Strike Team, ambas terminaram em empate, uma contra o Clube Atlético Paulistano e mais uma contra o Esporte Clube Internacional. A equipe não conseguiu vencer sequer uma partida contra as equipes paulistas. Diante do Esporte Clube Internacional, o Rio Team perdeu por 14-3. Tanto Oscar Cox quanto os jogadores que estavam nessa partida pensaram em algo muito maior do que o Rio Team. No Fluminômeno.com já fizemos uma matéria completa sobre o Rio Team. Mas voltando ao assunto, a partida contra o Esporte Clube Internacional aconteceu no dia 14 de julho de 1902, isto é, uma semana antes da fundação do Fluminense. O Rio Team não era aquilo que Oscar Cox queria. Ele desejava um time vencedor, campeão, com uma trajetória que fariam as pessoas largassem, entre aspas, seus esportes preferidos e darem seus olhares ao futebol. Nasceu assim o Fluminense, o clube que praticamente deu origem a muita coisa no futebol brasileiro, e nem sabemos o que seria do futebol brasileiro se a ideia de Oscar Cox não se tornasse realidade. Existem ideias e projetos que superam suas expectativas. No caso de Cox, os rivais do Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, eram clubes de remo que migraram para o futebol por causa do Fluminense. O time de futebol do Botafogo foi criado por inspiração do Fluminense. Isso foi noticiado pelo lendário jornalista Mário Filho e já publicamos uma matéria sobre isso. Goste você ou não, mas se você torce para algum rival do Rio de Janeiro, você deve isso ao Fluminense. Nós fomos a sua inspiração para que seu time largasse o remo, o esporte mais popular da época, para migrar ao futebol, devido ao sucesso do Fluminense. Como as pessoas pararam de se interessar pelo remo, que era o esporte mais popular na época, e começaram a olhar o futebol, elas tiveram uma inspiração no Rio de Janeiro, e ela se chama Fluminense Futebol Clube. Até o próximo vídeo.